Você precisa de alguma coisa ou... Não, tá tudo certo, cara. Só estou dando uma parada aqui por um segundo. Você pode me fazer um favor e sentar um pouco? Esse é o Tyler Fight. E ele está na cadeia depois de conseguir o que alguns chamariam de um acordo judicial muito favorável por atacar uma mulher e tentar abusar sexualmente dela enquanto ela estava correndo. Vou explicar por que Fight voltou à cadeia e a indignação com sua sentença desde o começo. Eu sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Tyler Fight passou as últimas noites na cadeia no condado de Orange, na Flórida. Isso foi em Orlando, após ele ser detido por violar a condicional. Atualmente, muitos violam a condicional e não comentamos sobre eles com você. Mas esse caso é realmente algo diferente e deixou muita gente preocupada e com razão. Tyler Fight foi preso pela primeira vez em abril deste ano. As acusações, tentativa de abuso sexual e agressão. O depoimento relata o ocorrido em 10 de abril deste ano, segundo a policial. Por volta das 4h19, a vítima saiu de casa para correr. Por volta das 4h28, enquanto seguia para o norte, em frente ao número 18 da Avenida Northumberland, ela foi derrubada por um homem branco desconhecido, posteriormente identificado como Tyler Fight. A vítima descreveu ser derrubada como alguém estendendo o braço diretamente e atingindo a região do peito e pescoço dela, o que a fez cair de costas. Agora, essa vítima descreveu que lutou contra o homem, escreveu a detetive. Uma vez deitada de costas, Fight começou a se aproximar dela e tentou montá-la, enquanto ela começou a chutá-lo e gritar alto. Fight avançava em direção a ela com as mãos e os joelhos próximos dela. Naquele momento, a vítima temia ser estuprada e impediu Fight de montá-la totalmente, chutando-o, enquanto ela estava no chão. Fight começou a sorrir e saiu do local devido aos gritos altos produzidos pela vítima. Ela correu ao norte na Avenida Northumberland e viu Fight pela última vez correndo para leste na rua West New Hampshire. A polícia disse que a vítima ficou ferida neste ataque e que ela tinha um arranhão no cotovelo direito e um pequeno corte no lábio inferior. O depoimento continuou. A vítima descreveu Fight como um homem branco, cerca de 1,75 metros, cabelo loiro, areia curto, usando moletom azul claro, camiseta branca, calça e mochila escuras. Por volta das 6 horas da manhã, os policiais começaram a vasculhar a área em busca de câmeras de vigilância e vários vídeos foram encontrados. Foi feito contato com o morador da Avenida Northumberland, número 1800, que conseguiu fornecer imagens de uma câmera Nest do incidente. O seguinte foi visto nas imagens de vigilância. A polícia de Orlando divulgou esta captura de tela do vídeo de vigilância do suspeito andando pelo bairro, que mais tarde eles identificariam como Fight. O depoimento afirmou: no dia 10 de abril de 2025, por volta das 4h28 da manhã, um homem branco vestindo as mesmas roupas que Fight estava correndo ao norte atrás de um SUV Lexus branco. Logo após, ouvem-se gritos altos dessa vítima. Isso dura alguns segundos, e depois a vítima é vista correndo para o norte. Vale ressaltar que imagens de videomonitoramento foram encontradas na West New Hampshire Street e na Yates Street durante o período deste incidente. Vídeos mostram Fight andando pela área. Fight mora na West New Hampshire Street, que fica aproximadamente 2 casas a leste do local do incidente. Às 8h45, o departamento do xerife do condado de Orange abordou Fight na Illinois Avenue com Miller Avenue. Fight ainda estava usando as mesmas roupas do incidente que a vítima descreveu. Fight também correspondia às características fornecidas pela vítima. Fight foi presa e levada para a sede da polícia de Orlando. Fight foi informada sobre seus direitos Miranda e aceitou falar com as detetives. Fight negou estar no bairro dele e disse que estava em Winter Park, Flórida, onde foi localizada, disse a policial. Fight afirmou que seu antebraço direito doía, como se alguém tivesse pisado nele enquanto ela dormia. Na mesma noite, policiais suspeitavam que a dor no braço dele era pelo golpe de clothesline na vítima. Levaram Fight sob custódia, como mencionei.
Fight foi fichado na cadeia do condado de Orange por essas acusações de tentativa de agressão sexual e agressão. A polícia informou que ele já tinha sido condenado por agressão em outro caso no início de 2024. Então, avançando para novembro deste ano, o promotor concordou com um acordo que liberou Tyler Fight em liberdade condicional pelo tempo já cumprido. E o promotor do estado foi questionado várias vezes sobre isso depois que Tyler Fight foi detido novamente. Nossa divisão de crimes sexuais aqui no escritório do promotor do estado revisou esse caso e concluiu que, como as intenções do Sr. Fight não podiam ser provadas além de qualquer dúvida razoável, ou seja, suas intenções de cometer um abuso sexual não podiam ser provadas além de qualquer dúvida razoável, as acusações apropriadas a serem apresentadas nesse caso eram de agressão qualificada. Ele foi condenado a 225 dias na cadeia do condado de Orange, com crédito pelos 225 dias já cumpridos, além de receber 3 anos de liberdade condicional com algumas condições especiais. É importante entender que essa sentença de liberdade condicional, junto com as condições especiais, foram impostas com o objetivo e a intenção de garantir a segurança da comunidade. As condições especiais exigiam avaliação psicossexual e eventual tratamento recomendado. Que ele, é claro, não tenha contato com a vítima e que não retorne a um raio de 3 quarteirões do local do incidente. Então, a promotora do estado, Monique Worrell, disse que a vítima concordou com o acordo que colocou Tyler Fight em liberdade condicional e permitiu que ele fosse solto, mas também houve um erro administrativo no caso que está sendo questionado. Embora a promotora, neste caso, tenha cometido um erro ao reter a sentença, que eu vi isso, eu acho, parece ser um ponto de preocupação para a maioria das pessoas. É importante entender que esse erro não impactou a sentença, nem o fato de que o Sr. Fight é um criminoso condenado. Então, aqui está como Tyler Fight foi acusado de violar sua liberdade condicional. A oficial de condicional afirmou que ele mudou de endereço sem avisar a condicional em 20 de novembro. A avó dele disse à oficial de condicional que não queria que ele morasse com ela por causa de sua doença mental. E então a oficial de condicional disse que ele não compareceu a um exame psicossexual no dia 9 de dezembro. A polícia o achou em 15 de dezembro. Você precisa de alguma coisa ou... Tudo certo, só estou parando um segundo. Pode se sentar, por favor? Eu vou ser preso? Sente-se. Eu sei que vou. Sente-se. Eu vou ser preso ou o quê? Coloque as mãos atrás das costas. Você é o Tyler? Hã? Tyler? Sim. Tudo bem. Por que estou sendo preso se estou em liberdade condicional? Falo com você em um segundo. Eu não brinco quando estou sozinho, beleza? Hã? Charlie 26, o alvo está seguro. Se esquecermos algo, você terá sérios problemas. Eu tenho minha identidade na meia, mas é só isso? Ah, não, aí está minha identidade. Sente-se aí que eu vou verificar seu... Aqui, desculpe. Só preciso verificar isso rapidinho. Você pode abrir isso? Tudo bem, cara. Só cuidado com os pés. Cuidado com o joelho, beleza? A promotora Monique Worrell, dos condados de Orange e Osceola, culpa falhas sistêmicas no tratamento de saúde mental e falta de moradia no sistema jurídico, por violar a condicional de Fate. Doenças mentais e falta de moradia não são questões para o sistema jurídico criminal resolver, mas acabam frequentemente indo aos tribunais como substituto do cuidado adequado. Nesses casos, promotores impõem condições para possibilitar intervenção, mas não controlamos acesso a tratamento, moradia ou supervisão contínua. Ciente dessas limitações, a promotora designada agiu com visão ao recomendar liberdade condicional após a soltura do Sr. Fight, para garantir o monitoramento contínuo e a supervisão do tribunal. Essa recomendação criou um mecanismo de responsabilização além do encarceramento e forneceu um caminho para intervenção caso as condições não fossem cumpridas. O que vemos aqui evidencia falhas maiores no sistema de saúde mental e destaca a urgência de serviços coordenados para enfrentar esses desafios antes que piorem.
Tudo bem falar sobre isso. Quero chamar alguém que tem muita experiência em processar casos, supervisionar um escritório de promotoria. Ele é Dave Aronberg. Ele é o ex-promotor do Ministério Público do Condado de Palm Beach, lá na Flórida, e agora é advogado de defesa. Então, Dave, eu quero saber qual foi a sua reação imediata ao ler sobre esse caso, porque eu acho meio absurdo que esse cara, Tyler Fight, tenha conseguido esse acordo. Quero dizer, a promotora disse que ela ou eles não podiam ou não sentiam que poderiam provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele estava tentando cometer um abuso sexual. Então ele sai e depois viola a condicional, supostamente. Sim, esse cara é um mau elemento. Ele claramente tem problemas mentais. Ele intimida as pessoas na comunidade, elas sabem que ele não presta. Quero dizer, pense no horário em que a corredora estava lá fora. Estamos falando de bem cedo de manhã. O que esse cara fazia vagando claramente não era algo bom. E ele realmente tem uma ficha criminal. Embora, aparentemente, algumas das acusações nunca tenham ido adiante por causa da sua incapacidade mental. Então, esse cara deve ser tratado com seriedade. Ele é uma ameaça para a comunidade e estou feliz que voltou para a prisão. Sabe, o que me preocupa é que, sabe, eu sou totalmente a favor de, sabe, vamos tratar a doença mental, vamos direto à fonte do problema aqui. Mas o problema é que, se a doença mental não for tratada, as pessoas podem piorar e o comportamento pode se agravar. E só porque você tem uma doença mental, sabe, ele ainda pode cometer um crime sexual. Então, essa é uma pessoa que ainda está andando por aí nas ruas. Ele mal saiu da prisão há 1 mês e já tem 2 violações da condicional, sabe? Segundo a oficial de condicional, número 1, não disse que não morava com a avó. Número 2, não apareceu para avaliação psicossexual. Essas são coisas muito preocupantes porque eles não sabem onde encontrá-lo e aí ele não aparece para uma avaliação muito importante. Sim, também os vizinhos relataram tê-lo visto de volta no mesmo bairro onde ocorreu o ataque original. E é por isso que eles estavam nervosos. Então, sim, esse cara precisa voltar para a cadeia. Ele está. E agora, todo aquele erro que eles cometeram ao marcar a caixa errada para reter a sentença dele em vez de condená-lo, agora isso não vai importar tanto porque o juiz vai considerar que ele violou a condicional e então o juiz pode formalmente declará-lo culpado de agressão qualificada. Isso faz dele um criminoso condenado. Isso traz consequências sérias para o futuro. Então, espero que ele também consiga a ajuda de que precisa para não perseguir pessoas assim novamente e não atacar pessoas assim de novo. Mas, enquanto isso, acho que as opções dele agora estão mais limitadas. Ele não vai poder simplesmente sair por aí com uma ficha criminal que só tem uma contravenção leve com julgamento suspenso. Ele será um criminoso condenado. Monique Worrell disse na coletiva, ele já é um criminoso condenado. Então, aquele erro de digitação ou o promotor errando na ficha, isso não importava muito. Sabe, eu sinto que ela está tentando encobrir um pouco para o promotor que cometeu o erro nessa questão. Ainda importa um pouco, sabe? Porque eles precisam estar cientes. Quero dizer, é preciso registrar exatamente qual é o histórico dele. E para mim é que precisa haver um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa. Com certeza. Agora, marcar a caixa errada foi um erro grave. Agora, lembre-se de quando você é procurador do estado, e eu conheço Monique Worrell, tenho muito respeito por ela, a considero uma amiga, ela tem muitos assistentes de promotoria. Quando um deles erra, ela assume a responsabilidade. Mas isso realmente acontece. Alguém pode cometer um erro sem que o chefe saiba, mas esse é um erro significativo. Isso não é só esquecer um T ou um ponto no I. Isso é mudar a decisão de um caso que deveria ter sido uma condenação e, em vez disso, virou uma adjudicação suspensa. Agora, como eu disse, agora que ele violou a liberdade condicional, o juiz, eu acho, vai voltar e condená-lo pelo crime. E assim isso será corrigido. Mas você espera que no futuro existam processos em vigor para que esse erro nunca mais aconteça, porque isso pode colocar pessoas em risco. Uma coisa que eu acho realmente preocupante aqui, isso me preocupa e, obviamente, eu só sei o que estou lendo na declaração de causa provável para este caso, mas isso, para mim, grita uma tentativa de abuso sexual, como foi acusado.
Quero dizer, você tem um cara rondando por aí às 4h28 da manhã no escuro. Ele é acusado de dar uma rasteira nessa corredora. Tentando montar nela. Quero dizer, você não vai tentar montar nela, como foi descrito pela polícia, a menos que esteja tentando agredi-la sexualmente. E eu acho que o único motivo pelo qual ele pode ter fugido, e eu não consigo entrar na cabeça desse garoto, mas o único motivo pelo qual ele pode ter fugido foi porque ela fez o que as mulheres são ensinadas a fazer. Ela gritou. Ela fez tanto barulho e aí ele pensou, ok, isso pode ser difícil demais. Então, sabe, eles estão dizendo, Monique Worrell disse na coletiva de imprensa, que os promotores não sabiam se poderiam provar esse caso além de qualquer dúvida razoável. A maioria dos casos é resolvida por acordo. Mas, Dave, se você olhar para isso, quero dizer, o que mais ele estaria tentando fazer? Bem, Angenete, quando você volta e analisa os fatos do caso, ele não tirou nenhuma peça de roupa. Ele não tentou tirar nenhuma peça de roupa. Pelo que eu li no depoimento, ele só mostrou que ele deu uma gravata nela e depois ficou em cima dela. E agora, eu acho que ele teria tentado abusar sexualmente dela? Sim, provavelmente. Promotores precisam provar o caso, além de qualquer dúvida razoável, não só ter causa provável. Entendo por que registraram como agressão qualificada e não como agressão sexual qualificada. Felizmente, por causa das ações defensivas da vítima, ele não foi longe o suficiente para que pudesse ser condenado por agressão sexual. Acho que seria uma batalha difícil para os promotores. E os promotores têm obrigação ética de apresentar acusações apenas quando acreditam que podem obter uma condenação além de qualquer dúvida razoável. E se eles não acreditam de boa fé que podem conseguir essa condenação, você não deveria apresentar as acusações, então apresentaram uma menor. Isso não isenta os promotores pelo erro de marcar a caixa errada no caso. Entendo por que os promotores apresentaram isso como agressão física qualificada e não como agressão sexual qualificada. Mas, sabe, foi uma tentativa de agressão sexual. Esse é o meu problema com isso. Tentativa, correto? Correto. É a mesma coisa na hora de apresentar como... Lembre-se, você precisa mostrar a ele o que estava fazendo e que pretendia agredi-la sexualmente. Acho que você precisa de mais do que está no depoimento de causa provável. Justo. E ele certamente, provavelmente, não iria admitir isso, sabe? E ele não admitiu, de acordo com o depoimento de causa provável. Os 225 dias que ele passou na cadeia e depois liberá-lo em liberdade condicional, esse acordo judicial, esse acordo de confissão, se preferir, o que você acha disso? Bem, esse foi o tempo cumprido e eles o liberaram depois disso. Depende do passado dele. Agora, ele realmente tem uma ficha criminal, mas não está claro para mim se a condenação anterior dele foi de fato por um crime grave. Não tive acesso a essa informação, o que faria diferença. Se ele foi anteriormente condenado por um crime grave, então ele deveria ter recebido uma pena maior do que essa. Mas se não, então ele não teria recebido muito mais tempo. Quanto às diretrizes de sentença, e eu entendo por que eles diriam isso. Bem, você já cumpriu 225 dias na cadeia. Você vai ter todas essas condições e nós vamos lidar com isso dessa forma. Então, para mim, a maior questão é, ele já foi condenado por um crime grave no passado? Porque se ele foi, isso muda tudo. E aí eu diria que ele não deveria ter sido tratado dessa forma. Então, Dave, Monique Worrell disse que, sabe, muito disso tem a ver com as falhas do sistema quando se trata de pessoas em situação de rua e doenças mentais. E eu entendo totalmente isso. Sabe, tratar doenças mentais, tratar a causa raiz ou a origem do problema é sempre fundamental. Mas parece que esse é um cara perigoso e, tipo, não deveria estar solto. E provavelmente só não quis contar para o agente de condicional dele. Não tenho para onde ir, a vovó disse que não posso ficar aqui. Não quero aparecer na avaliação psicossexual porque não quero. Quer dizer, é mais ou menos isso que parece estar acontecendo aqui. Mas é isso que acontece quando você investe pouco em tratamento de saúde mental. Quando a polícia vira o principal provedor de saúde mental, no condado de Palm Beach, a cadeia é o maior serviço de saúde mental. Acho que o mesmo ocorre no condado de Orange. É por isso que a Flórida é conhecida. Nós somos muito duros com o crime na parte final,
mas quando se trata de tratamento para evitar que as pessoas sejam presas por um crime, a Flórida não investe na prevenção. Como resultado, você fica desamparado, né? Essa pessoa precisa de tratamento, mas se cometer outro crime, deve ser tratada com seriedade. Por isso, o histórico anterior é importante. Vamos acompanhar e ver como as coisas se desenrolam. É um caso sério e preocupante. Muito obrigada, Dave Aronberg. Obrigado, Anjanete. Tyler Fight tem uma audiência de acusação por violar a condicional em 22 de dezembro. Fiquem atentos para ver o que acontece lá. É isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanete Levi. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.